Boa noite. Mais uma noite que estamos aqui com a prática de leitura e redação. Temos lido com criticidade, temos aprendido a ler o mundo e agora nós vamos ler, além dos poemas, as crônicas. Crônicas, sim, mas o que é uma crônica? A crônica é uma narrativa do pitoresco do dia a dia. É uma narrativa curta, com poucos personagens, mas muito significativa. Vamos saber um pouco mais a respeito deste gênero textual que é a crônica. A crônica é um gênero textual que originalmente era uma compilação de fatos históricos e verídicos, muito interessante e muito importante. A crônica, ela, a parte técnica que é maravilhosa, gente. A crônica, ela, no início, ela tinha exatamente como prioridade, eh, a participação da realidade de fatos históricos, fatos verídicos, mas com o passar do tempo, ela se estendeu, ela foi mais além. Ela passou a narrar acontecimentos do cotidiano. E nesse cotidiano, eh, você você vai de acordo com aquilo que chama a tua atenção. Você como escritor, você que se inspira, você pode se inspirar com uma criança que está engateando, simplesmente com um pato, né, um cisne, não, é um pato. Você pode entrar numa cafeteria e simplesmente se inspirar ali como o cronista que escreveu, né, a última crônica no Botequim da Gávea. Ali ele observou uma criança comemorando o seu aniversário de uma simplicidade. E aquela crônica, a gente percebe que, à medida que ele tece a sua narrativa, mostrando o pitoresco do dia a dia, narrando o acontecimento do cotidiano, e ele exatamente se detém em observar aquela família humilde que, com certa timidez, tira uma fatia de bolo, compra um refrigerante, tira a velhinha e ele vai ali, de alguma maneira, denunciando o aspecto social da sua sociedade, da sua cultura, da sua cidade. Então, ela narra os acontecimentos do cotidiano. Esses acontecimentos, eles podem ser acontecimentos que expressem alegria, expressem uma vitória, uma conquista, como esta formatura, não é? A singeleza da criança engateando, o nascimento de uma criança, alguém chupando um picolé, caindo, e assim vai. São acontecimentos, não é, do cotidiano. Mas também a crônica, ela pode refletir a vida social política com seus desalentos. Você pode passar, não é, e notar, perceber, ver algo tão, tão triste, não é? Tão caótico como esta imagem. Mas também pode inspirar a você como escritor, a você como escritora, a você pedagogo, pedagoga, que estar aqui conosco nesta aula, nesta leitura de mundo. Você pode também ser atraído para narrar esse acontecimento com singeleza, numa narrativa curta, certo? Mas você pode refletir na sua crônica a vida social política os seus desalentos. Ela, a crônica, ela tem como propriedade, como função veicular nos jornais, nos livros, nas revistas, certo? Então,
Os jornais também desfrutam de ter crônicas bem interessantes e você deve ter essa prática de leitura também nos jornais, não só nos livros, né, em revistas. E aí a crônica ela transita com toques de ironia ou humor. Ela pode ser uma crônica com uma tônica, que a mola propulsora daquela narrativa possa ser com uma ironia, também com humor, também com uma denúncia ao aspecto social, de desalento, como essa criança no lixo. Há uma diversidade, há uma multiforme de expressões nesta narrativa. Eu gostaria de que você estivesse aqui comigo, escutando o que este cronista Inácio de Loyola Brandão, ele nos fala. Ele começa falando na entrevista e dizendo que um cronista é um filtro de tudo o que vemos. Exatamente, a crônica, ela observa o cotidiano, aquilo que você vai olhando, observando, vai se inspirando, vai chamando a tua atenção. Pode ser tanto o belo como o feio, o glorioso como o que não tem desalento. Então, o cronista coloca aí, está nas veias, aquilo que ele vê, e aí ele vai narrar. O Inácio, ele disse que, a partir da simples observação, tá vendo? Simples observação do cotidiano, há sempre a possibilidade de alguma boa ideia surgir. Então, você quer ter uma boa ideia para redigir, para narrar a sua crônica, você sai, vai passear, vai caminhar pela cidade, e aí vai surgir uma boa ideia. Ele diz o seguinte: tento compreender os pequenos fatos, gestos significativos, frases na busca maior do enigma de vida. Então, ele busca o enigma da vida, nos pequenos gestos, nos pequenos fatos. Não busque fatos horripilantes ou grandes fatos. Não, é aquilo que acontece no dia, até uma xícara que caiu no chão, uma flor que alguém deu para outra pessoa, para um idoso, para uma criança, para um namorado, para um pai, para uma mãe, para um filho. Então, ele fala que é interessante também compreender todas essas facetas, né? As ambições enormes para a crônica é simples. Então, ele fala que existe uma ambição, a ambição de escrever, mas a ambição é grande, a inspiração é imensa, gigantesca, toma conta do ser, da alma, da mente, do coração, mas para uma crônica simples. Então, a crônica é uma narrativa simples. Não se espantem, diz Inácio. Antes de mais nada, pretendo ser um narrador que tenta divertir, ainda que ocultamente procure fazer refletir e provocar. Então, ele mostra essas características singulares que faz parte da crônica, que faz parte dessa narrativa. É uma narrativa em que o autor pode querer trazer para o leitor um divertimento. E também pode estar nas entrelinhas, ele querer provocar você, leitor. A crônica também tem como propriedade provocar o leitor, levá-lo a refletir. Não é interessante? A crônica é uma produção literária que traz as marcas da cultura, transpondo a realidade para o texto. Olha só, transpondo a realidade para o texto. Você vai transpor a realidade de algum fato, de algum acontecimento, de alguma ocorrência no dia a dia para o texto.
descrevendo facetas da sociedade como modo de questionamento. A crônica pode ser, ela pode ter o teor de humor, de divertimento, mas ela pode ter um teor irônico e um teor também crítico. Existe aquela crônica TV a 2. Eu vejo nessa crônica um pouco de ironia. Ele conta a história, Fernando Sabino, em que um casal, em que o senhor, ele morava sozinho, tinha uma secretária, e todas as vezes que ele ia trabalhar, que voltava, que ele chegava, percebia que a secretária estava na TV. E ele foi conversar com os amigos, disse: "Mas é possível, todas as vezes que eu chego, eu percebo a televisão lá, está quente, eu percebo uma recha de luz". Ele disse: "Mas ora, ela não tem, a sua secretária, uma televisão? Você não comprou uma televisão para ela?". Ela disse: "Não". Disse: "Então compre". Então aí ele pegou, incentivado pelos amigos, a crônica narra que ele foi e comprou uma TV a cores para ele e colocou no quarto da secretária a TV que era dele, preto e branco, imagina. Aí, resultado, quando ele pensou que tinha encontrado a solução, ele chegou e quando chegava do trabalho era a mesma situação, percebia que a secretária estava assistindo a TV. Claro, ela estava assistindo a TV a cores, não é? Outra dimensão. E aí quando ele fala para os amigos, aí ele diz: "Mas eu não tenho dinheiro para comprar outra TV a cores". Aí os amigos disse: "Encontre uma solução". E ele encontrou, passou a assistir TV colorida com a secretária. E no final ele termina a crônica de uma maneira bem interessante, de uma forma um tanto quanto irônica, não é, dizendo que ele estava assistindo TV como um casal. Certo? E aí ele faz a crítica procurando mostrar, não é, a retratar a faceta da sociedade de que um bom casal, ele se resume em se prender à TV. Na crônica, ela passa, o escritor no caso, por uma riqueza de cenários. Esses cenários pode exatamente retratar, como nós já falamos, desigualdades sociais, de imagens de fatos, de pequenas situações, que, para Loyola Brandão, definem e documentam a vida. Então, é interessante, a crônica é tão significativa, que normalmente ela vai ser uma narrativa que vai definir e documentar para você, leitor, a vida. Então, desfrute das narrativas, desfrute das crônicas e vamos também escrever a nossa crônica, ok? Vamos agora interagir no grupo Turma